E vamos para mais um episódio de O Guardião da Meia-Noite, um livro de Rubens Saraceni. Adaptação em áudio de Rafael Morani e Alexandre. Resenhas de Thiago Costa e Alice Maria. Parte 3. O Encontro. O sol começava a despontar no horizonte. Olhei para o lado em que vira os índios e a mulher para vê-los melhor agora. Lá estava minha esposa aos prantos. Os índios também davam gritos de dor com a visão da chacina. Aproximei-me dela. Tinha o rosto sofrido, mas ainda era bela. Estava mais amadurecida com o sofrimento que passara. Eu procurei tocá-la, mas ela me repeliu com um grito de horror. Afasta-se de mim, seu assassino! Eu sou o assassino. O homem que causou essa selvageria está morto. Acabei de matá-lo pelo que fez. Que adianta ter matado? Seus mortos não vão reviver. Eu não ordenei isso. Acredite-me. E quem entrou falou-me que se eu não voltasse, você mataria todos na aldeia. Por que tenta se justificar agora? Aquilo foi somente para assustá-los. Eu queria que eu trouxesse de volta. Eles saberiam como encontrá-la, pois conheciam bem a floresta. Sim, eles conhecem muito bem a floresta. Viverem aqui por centenas de anos em paz. Mas não conhecem bem os brancos como você. Por que veio me procurar-me? Não disse que eu havia desonrado com um negro? Qual o homem que procuraria pela esposa que o desonrou? Prometi a seu pai que a levaria de volta, não importa o tempo que demorasse. Eu vou levá-la de volta. Eu tentava me justificar diante dela. Eu não quero voltar nunca mais para o seu meio. Fui ultrajada, chamada por um nome que até hoje me magoa, sem ter feito nada. Deixe-me em paz, poderoso barão. Essa expedição foi um tormento tão grande que agora você vai de qualquer jeito, mesmo que eu tenha que amarrá-la para isso. Pois terá que fazer isto, pois eu não irei por livre vontade. Não me force a isto. É a última coisa que eu faria para levá-la de volta. Eu não vou voltar, prefiro morrer. Nisto, um dos homens aproximou-se e disse: Senhor barão, é melhor matarmos esses índios e partirmos logo. Os homens já estão ficando impacientes com sua demora. Faça o que achar melhor, homem. Eu já não me incomodo com mais nada. Vou assumir o comando da expedição e partir agora, senhor. Como queira, homem. Ele deu uma ordem aos índios e foram amarrados. Iria fuzilá-los a mim mesmo. Minha esposa deu um grito. Não faça isto, é um crime. Eu nada falei. Apenas fiquei observando a movimentação dos homens. Ela tornou a falar. Não permita isto, eu lhe imploro. Voltarei com você caso deixe que eles vivam. Ao ouvir isto, eu dei um grito. Não atirem! Deixe que eles vivam! Solte-os, comandante! É uma loucura, senhor! Senhor barão, irão até alguma outra aldeia. Seremos perseguidos em nosso retorno, após o que lhes fizemos aqui. Então amarre-os bem, para que possamos nos afastar desta região, sem sermos molestados. Fizeram isto. Depois partimos. O silêncio reinava entre os homens. Penso que eles despertavam do pesadelo que haviam sido protagonizados. Isto pesava em suas consciências e quebrava a moral de todos. Eu ia à frente com minha esposa ao lado. Não trocávamos palavras. Centenas de mortos, inocentes, pagando por um erro estúpido de minha parte. Tudo era consequência de um plano maldito desde o início, engendrado por mim, para me vingar de uma esposa não virgem. Que loucuras eu havia cometido por causa de um preconceito mesquinho. Em breve chegaremos ao lugar onde havíamos deixado nossas bagagens. Apanhamos tudo e continuamos a caminhada. Quando chegamos nas canoas, fizemos uma rápida refeição e partimos. A volta foi mais difícil, pois agora remávamos contra a correnteza. Navegamos até o entardecer, quando o sol já se punha no horizonte. Paramos à margem de um rio, num lugar de fácil acesso. O cozinheiro preparou o jantar. Todos estávamos em silêncio. Não havia mais as brincadeiras ou as gargalhadas da ida. Todos experimentaram o gosto amargo da louca aventura. Sim, que loucura! O saldo da expedição tinha sido uma aldeia inteira chacinada. Aquilo pesava em minha consciência como nada até aqueles dias. Não conseguia esquecer a cena dos homens varando os corpos dos indígenas já feridos. Matar alguém numa luta eu aceitava como normal, mas aquilo não.
Já era noite quando todos se preparavam para dormir. Alguns ficariam na vigília. Tínhamos que descansar, pois agora era cansativo remar. Já não tínhamos mais tanto peso nas longas canoas, mas isso não facilitava em nada a volta, principalmente porque o rio, naquela região, tinha uma forte correnteza. Eu, como estava com minha esposa, afastei-me dos homens. Temia que viessem a fazer com ela o que fizeram com as outras brancas e índias. Alguns haviam se apossado das poucas brancas que trazíamos de volta, e isso deixou os outros com os olhos de desejo incontido. Quando estávamos afastados do grupo, estendi uma manta embaixo de uma árvore com galhos até o solo. Poderíamos ficar ali durante a noite sem sermos vistos do acampamento. Ia deitar-me quando ela me pediu para acompanhá-la até a margem do rio. O que você quer fazer lá? Preciso lavar-me. Fazem 4 dias que não passo uma água no corpo. Sinto-me imunda. Eu não me lavo há semanas também. Vou com você. Preferia entrar na água sozinho. Fique tranquila. Não vou incomodá-la. Eu havia entendido a sua insinuação. Como a lua iluminava tudo com seu clarão, margeamos o rio até uma curva. Ali não nos veríamos tomando banho. Havia levado minhas armas, tirei-as e as roupas, deixando-as encostadas no tronco de uma árvore. Entrei na água e lavei-me bem. Ela fez o mesmo. Fiquei observando seu corpo. O luar prateado tornava-a mais bela ainda. Apesar de tudo que havia passado, ela estava mais bonita que nunca. A visão que me despertou, o desejo. Aproximei lentamente e a envolvi com meus braços. Você prometeu não me incomodar? Eu não posso conter os meus desejos. Faz tanto tempo que não toco no corpo feminino que não posso resistir. Eu não quero ser incomodada, Barão. Ao menos deixe-me abraçá-la um pouco. Apenas isto. E já me darei por satisfeito. Tenho sofrido com sua ausência. Agora é muito tarde para lamentar minha ausência. Devia ter acreditado em mim quando falei que não sabia da presença do negro no nosso leito. E eu acredito em você agora. Agora outros já me possuíram contra minha vontade. Isso não me incomoda mais? Não. Tampouco me incomoda por não ter casado virgem comigo. Tudo é passado. Ela se ofendeu. Mas eu já disse, já jurei que era virgem quando casei com você. Homem algum havia tocado em mim até então. Como explica então a ausência do sangue? Não sei como explicar. Apenas posso lhe dizer que assim como o negro não me tocou, o outro, além de você, jamais havia me tocado. Agora deixe-me. Não quero continuar com essa conversa. Eu não falarei mais nisso, eu prometo. Agora deixe-me amá-la um pouco. Não faça isso, por favor, não force. Eu não tenho vontade. Mas mesmo contra sua vontade, eu a possuí ali, à margem do rio. Quando me separei dela, ouvi soluços. Ela chorava baixinho. Tentei consolá-la sem sucesso. Já nos vestíamos quando ouvi gritos de guerra misturada a gritos de desespero. Vesti-me o mais rápido possível e apanhei minhas armas. Ela também vestiu-se rapidamente. Fique aqui, vou ajudar os homens. Pelos gritos, devem ser muitos índios. Eu vou com você. Não quero ficar sozinho. Está louca? Na luta podem matá-la também. Eu não me incomodo em morrer. Seria uma bênção divina se isso acontecesse. Não me matei somente porque não tive coragem de fazê-lo. Mas eu me incomodo. Não vou permitir que nada de mal lhe aconteça. Fique aqui, em silêncio. Quando tudo estiver calmo, eu voltarei para apanhá-la. Saí correndo em direção ao local da luta. Ao chegar próximo, vi corpos boiando no rio. Acautei-me, pois eram corpos de homens da expedição. Quando me aproximei o suficiente, assustei-me com o que vi. Centenas de índios massacravam os meus homens. Fiquei oculto vendo a luta. De nada adiantava entrar, pois já não restavam mais homens lutando, apenas se defendendo dos golpes. Uns 10 minutos depois, já não havia mais ninguém vivo. O alarido dos índios era ensurdecedor. Comemoravam a vitória. Eu me afastei sorrateiro, parei na árvore em que tinha estendido a manta e apanhei-a. Logo estava junto à minha esposa. Agarrei-a pelo braço e tirei-a da margem do rio. O melhor era ficar oculto até que eles se afastassem. Passaram algumas horas até isto acontecer. Do lugar em que estávamos, víamos os corpos dos homens deslizarem sobre as águas do rio. Quando percebi que tinham se retirado, tornei a me aproximar do local da luta. Dentro em pouco amanheceria
e eu esperava que tivesse deixado algo que nos servisse em meio à floresta. Achei algumas bolsas de pólvora e chumbos. Apanhei-os todos e guardei-os numa mochila que haviam deixado para trás. Achei algumas sacolas de alimentos também. Fiarcos e flechas. Seriam úteis para caso de ter que caçar algum animal, sem fazer barulho, com as armas de fogo. Ao fim de minha busca, achei que daria para voltarmos sem muitos tropeços. Ajeitei tudo no barco e remei até a curva do rio. Encostei-o na margem e fui buscar minha esposa. Ao chegar no local em que havia deixado, não estava mais lá. Procurei ao redor e nada. A manta estava onde eu havia deixado, mas... E ela? O que teria acontecido? Ainda passei um bom tempo à sua procura. O desespero tomou conta de mim. Depois de todo o esforço, eu a perdi novamente. Será que algum índio a teria capturado? Foi com isso em mente que arrastei o barco para o lugar seguro e o cobri com galhos. Voltei ao ponto de luta e segui os rastros dos índios. Não foi difícil segui-los, pois havia uma trilha por onde eles passaram. Andei uns 6 quilômetros e avistei a aldeia. Com muita cautela, fui me aproximando. Quando cheguei perto bastante, comecei a vasculhar com os olhos o seu interior. Não vi minha esposa. No centro da aldeia estava havendo uma festa. Comemoravam a vitória contra os brancos. Fiquei um longo tempo vigiando para ver se localizava minha esposa e nem percebi o tempo passar. Somente quando começou a escurecer me dei conta do quanto havia ficado ali, sem notar sinal algum de sua presença. Voltei rapidamente ao barco. Uma ideia me passou pela cabeça. E se ela tivesse voltado à aldeia em que eu a resgatara? Tanta pressa eu impus a minha caminhada de volta que em pouco tempo tinha percorrido 6 quilômetros. Descobri a canoa e lancei-me na água. Remava com força. Caso ela tivesse voltado à aldeia a pé, eu já estava bem atrasado. Tinha que navegar rapidamente. A canoa deslizava nas águas do rio. Eu procurava as correntes mais fortes para atingir maior velocidade. Ia fazendo cálculos do quanto ela já tinha caminhado. Andar beirando o rio era a única alternativa para ela. Caso contrário, se perderia na floresta. Eu ia observando tudo à margem. Apesar de ser noite, a lua cheia clareava as margens. Quando cheguei ao local onde havíamos ocultado os barcos anteriormente, fiquei observando se ela estaria por perto. Nada. Nem sinal de sua presença. Escondi a canoa e apanhei minhas armas. Segui a picada que havíamos feito e ao amanhecer chegava na aldeia. Não entrei em seu interior. Apenas me encostei numa árvore para descansar um pouco e fiquei vigiando. Os índios continuavam amarrados no centro da aldeia. Ela não havia chegado ali ainda. Procurei não dormir, pois o cansaço tomava conta do meu corpo. Fiquei umas 2 ou 3 horas vigiando até que eu vi uma pessoa aproximar-se. Era ela que chegava à aldeia. Armei o arcabuz e fui me aproximando sorrateiro. Quando ela chegou perto dos índios, eu a surpreendi por trás. Então quer dizer que dezenas de homens morreram por sua causa e você volta para esses miseráveis? Você não compreende que não quero mais voltar para Santos? Prefiro viver aqui, a suportar a humilhação por algo que não cometi. Eu sei que você não cometeu erro algum. Quando me dei conta do que havia dito, ela já me indagava. Você sabe que não cometi erro algum? Conte-me como sabe. É que eu acredito na sua palavra. Eu sofri muito com a sua partida, não vê isso? Não foi disso que entendi em suas palavras há pouco. Você sabe de algo mais e está escondendo de mim? Se eu lhe contar toda a verdade, você volta comigo. Conte-me. Depois eu decido. Antes deixe-me soltá-los. Eles estão quase mortos. Não. Só lhes dê água para matar a sede. Depois nós os soltaremos. Ela deu água aos índios. De fato, eles estavam em péssimo estado. Permiti que os soltasse das estacas. Ficarão com as mãos atadas. Está bem. Assim sofrerão menos. Por que se preocupa com eles? Eu gosto deles. São amigos meus e me tratam bem. Como você veio para aqui? Eu não conseguia dormir após o ocorrido naquela noite horrível. Levantei-me e saí no quintal da paróquia. Estava absorta em meus pensamentos, quando fui surpreendida por mãos que taparam minha boca. Não pude emitir o menor grito de socorro. Uma pancada na cabeça me desacordou. Quando recobrei os sentidos, já estava no alto da serra, muito longe de Santos. Era dia e eu me assustei quando me vi no meio de índios. Quem são vocês? E o que querem comigo? Perguntei. Nós viemos em busca de irmão nosso, que foram feitos escravos por bandeirantes. Chegamos tarde, pois já foram levados para longe. Quando voltamos, vimos você e torcemos junto. Não vamos matá-la.
você ficar quieta. Leve-me de volta, Didi. Não, você vai conosco. Caso algo branco se aproxime, nós o ameaçamos com a sua vida. Mas eu não fiz mal algum. Isto não é justo. Você é branca. Isto é bastante. Outros estão indo também. E assim fui trazido para cá. Foram semanas de viagem até um rio que nasce no Planalto. De lá, viemos em canoas até aqui. Eu fui muito maltratada durante a viagem. Disputava minha posse como mulher todas as noites. Foi horrível. Por fim, um deles me tomou como esposa. Acabei aceitando a situação, pois não tinha outra alternativa. E além do mais, minha gravidez de você já estava ameaçada. Você estava grávida quando tudo aconteceu naquela noite? Até então não sabia de nada, pois nada entendia. Mas quando percebi, comecei a me preocupar. Aceitei a companhia do índio, pois assim poderia ter o meu filho com algum conforto. Há 3 meses atrás ele nasceu. Eu fui com ele quando vocês foram vistos se aproximando. Foi por isso que voltei. Quero ficar junto do meu filho. Onde está ele agora? Com uma índia amiga. Ela está tomando conta dele para mim. É longe daqui? Não. Eu gostaria de ir pegá-lo. Poderia me contar agora como sabe que eu não menti naquela noite? Enquanto conversávamos, achei uma boa história para enganá-la. Um dos meus escravos me contou que quando meus amigos e eu chegamos em casa, o negro tinha acabado de entrar. Além do mais, você não estava realmente despida quando eu a encontrei. Não poderia ter se vestido em tão pouco tempo e fingido que dormia, pois não fiz barulho ao entrar na casa. É por isso que vim atrás de você. Quero-a de novo comigo. Vá buscar nosso filho para voltarmos a Planalto. De lá voltaremos a Santos e depois partiremos para Portugal. Ela foi atrás do filho. Eu fiquei ali esperando e alimentando os índios. Um deles pediu para libertá-los para que pudessem enterrar seus mortos, que já cheiravam mal. Concordei e logo eles começaram a enterrá-los. Quanta gente morta por um erro meu. Meu Deus, perdoe-me por tudo isso. Foi tudo uma loucura. Meu pai, exclamei ao ver os corpos e mais corpos sendo enterrados. Mais tarde ela voltou com a criança. Era um belo e forte menino. Ela foi até os índios e se despediu. Um dos corpos enterrados era do índio que havia sido seu companheiro. Partimos em seguida. Após chegarmos ao local onde estava a canoa, preparei algum alimento. Descansamos até a tarde da noite. Mais ou menos 2 horas depois, lancei a canoa na água e comecei a remar. Ela me ajudava com o remo. Navegávamos durante a noite e descansávamos durante o dia, pelo menos até sairmos naquela região hostil. Isto durou 2 semanas, quase não rendia a navegar à noite. As flechas que eu havia apanhado ajudaram-nos nesses dias, pois caçavam com elas, e assim passávamos desapercebidos pela região. Consegui me aproximar-se dela novamente. Se antes eu não a amava, agora não podia ficar sem ela. Como era possível isso? Cheguei a odiá-la por não ser uma moça virgem e agora não largaria dela por nada nesse mundo. Se ela gostava de mim ou não, nunca o disse, mas acho que me aceitava, afinal. Éramos 2 criaturas com uma brutal diferença de idade. Ela com 15 para 16 anos e eu com 40 e tantos. Mas isso só a tornava mais especial para mim. Como eu a amei naqueles dias. Por fim, chegamos ao mais avançado vilarejo de brancos. Todos vieram ver que éramos. Eu me apresentei. Sou o barão de tal e esta é minha esposa. Pensamos que o senhor tivesse morto. Quase, mas por um milagre escapei do massacre de minha expedição. Contei-lhes mais ou menos o ocorrido, ficamos ali por 2 dias e depois partimos rumo a São Paulo. Fomos acompanhados até lá. Quando já estávamos instalados em minha casa, nosso filho adoeceu. Nada cortava sua febre. 3 dias depois, ele faleceu. Foi um choque para ela e motivo de tristeza para mim. Eu não imaginava que fosse amar tão rapidamente aquele filho. Ela vivia desconsolada com sua morte. Achei melhor voltar para Santos. Vendi as propriedades em São Paulo e iniciamos viagem até a antiga residência. Com o passar dos dias, ela acabou se conformando com a morte da criança. Quando chegamos a Santos, foi um alvoroço muito grande na vila beira-mar. Assolamos por alguns dias até tudo se acalmar. Não sei explicar como isso foi acontecer, mas eu a amava cada dia mais. Talvez por tê-la feita sofrer tanto ou por ter agido como um canalha.
levando à extrema humilhação. Não importava o motivo, só sei que a amava muito. Com ela ao meu lado, eu era feliz. Só não tinha coragem de contar-lhe toda a verdade. E isso me incomodava muito. Fim deste episódio. Próximo episódio, a volta a Portugal. Até a próxima.